ainda sobre essa lógica dessa ciência que a gente precisa ou não precisa, o que a gente pode da ciência e o que não pode. Eu recebi esses dias um meme, né? A gente vive na sociedade dos memes, e o meme era bom, eu não estou dizendo que não era, mas tinha o Foucault, né? Um filósofo, Michel Foucault, com a mão na cabeça, assim, né? Horrorizado. Eu vou tentar colocar o meme enquanto eu estou conversando aqui, mas ele falava, nossa, eu passei a vida inteira falando de biopoder para vocês ficarem pedindo médicos, me digam o que fazer, né? Ou seja, mais técnica, mais técnica, mais técnica. Vou fazer um parênteses aqui para quem não é do campo das ciências humanas. Num livro do Foucault, ele define o biopoder como um conjunto de discursos e instituições que manipulam o poder a partir da ideia da vida e não mais da morte, como se fazia antes, né? Então, o poder vai regular, via discurso, via instituições, via lei, via normas, o seu corpo, as suas ações, né? Então, veja, o discurso médico vai dizer o que você pode e o que você não pode fazer. E a gente começa a atrelar até cores a gênero, não é isso? A cor da menina é tal, a cor do menino é não sei o que lá. E com isso eu estou regulando o corpo. E nesse caso, o médico é um dos maiores exemplos. O médico, o direito, e aí vai o que pode um corpo, o que não pode um corpo. E aí você vai no médico, o camarada que você nunca viu na vida diz, tira a roupa, você tira, né? Porque ele tem é o doutor, né? Ele tem o domínio sobre a vida e a morte. Então tem todo um discurso sobre isso que é bem interessante. Claro que o meme é uma piada, é uma brincadeira. Mas qual seria a justa medida, Zé, entre o negacionismo que a gente falou, essa vontade de ciência, essa vontade técnica, essa lógica do biopoder do Foucault? Existe isso? É um falso dilema? Como é que você enxerga esse negócio? É uma pergunta bastante difícil de ser respondida, né? Claro que Foucault tem uma importância enorme e eu acho que nós temos sempre que voltar a ele, porque ele desestabiliza, né, os vínculos relacionados à noção de saber e poder que tradicionalmente foram construídos na nossa sociedade, no mundo ocidental. Mas, de qualquer forma, nós estamos vivendo um contexto também muito diferente. Um contexto em que, por exemplo, já podemos questionar certos princípios das ciências. E isso não significa sermos negacionistas, né? Eu acho que a crítica ao poder originário da ciência não é a defesa do obscurantismo. Isso não está em Foucault. Foucault não defende o obscurantismo. O que nós devemos observar é que nesse limite entre o negacionismo, o Foucault e a necessidade da ciência, o conhecimento é o instrumento humano que permitirá superar as mazelas às quais nós estamos submetidos. Então, sem dúvida alguma, os memes e a criatividade das pessoas ajudam a contextualizar ou até mesmo aliviar um pouco essas tensões, mas seguramente Foucault não estaria aqui agora, nesse momento, achando que a medicina está simplesmente como um instrumento de empoderamento e que não tivesse cumprindo uma função primordial, que é salvar as vidas. Eu acho que nós temos que ter clareza, né, de que o saber não pode ser dogmático. Por isso eu falei agora há pouco na liberdade de pesquisa. Então, os pesquisadores na área médica, na área dos fármacos, na química e todas essas áreas que estão diretamente envolvidas, esses pesquisadores têm que ter a sua plena liberdade para poderem, inclusive, questionar certas premissas. A partir dessa circulação e desse questionamento, dessa liberdade de trabalho e de atuação, é que nós teremos novas interpretações, novas descobertas e novas soluções para o contexto em que nós estamos. O que não dá é para retirar a condição da técnica, usando aí supostamente o discurso Foucaultiano, para retirar a condição da técnica, no caso desses profissionais envolvidos na área da saúde, e transformar o WhatsApp e lideranças políticas em autoridades que podem definir os rumos de tratamentos. Ora, nós estamos diante de uma pandemia e isso é um quadro extremamente sério, é um quadro que envolve milhões e milhões de pessoas que já estão contaminadas, infectadas e que poderão desenvolver a doença no seu quadro mais grave. Então, eu acho que dá sim para a gente entender que o discurso médico nesse momento não significa um salvo-conduto para que eles façam todas as coisas.
A crítica a eles tem que ser feita no mesmo diapasão, na mesma chave, e não na lógica do negacionismo. Então, temos que tomar um certo cuidado em relação ao momento que nós estamos passando e para que nós não possamos, em torno dessa ideia de questionar e usar a referência da biopolítica, porque eu acho que a reflexão ela é mais ampla do que isso, né, Duda? O risco que nós estamos de sacrificar, eu já mencionei isso no início da nossa conversa, mas eu quero reiterar, o risco que nós temos é de sacrificar certas liberdades, mesmo que temporariamente, para que depois isso se naturalize como sendo uma necessidade e uma regra que toda a sociedade tem que seguir. Então é esse me parece o grande embaraço político que nós vamos ter que resolver passado esse momento da pandemia. Mas o primeiro momento é enfrentar a pandemia. Na sequência é vermos e recuperarmos parte das nossas liberdades e parte das legitimidades do modo como nós nos estruturamos como sociedade, fazendo de uma maneira melhor. Então, com a parceria, com a ciência, com os médicos, com os diversos campos do conhecimento. Repito, Foucault não é um defensor do obscurantismo. E jamais, se estivesse aqui, estaria legitimando que políticos prescrevessem tratamentos por WhatsApp.